versículo por dia para meditar e orar. Nós estamos com essa série agora, um versículo por dia para orar e meditar. E vai abençoar a sua vida como já tem abençoado. E hoje, compartilhando no segundo dia, é o livro de Hebreus. Esse livro de Hebreus tem riquíssimas palavras aqui, abençoadíssimas, que vai falar muito ao nosso coração e edificar muito a nossa vida. É no livro de Hebreus, o capítulo 2, o versículo 15, que diz assim: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então Jesus, quando ele veio na cruz, quando ele entregou sua vida na cruz, ele morreu, ele ressuscitou, ele nos livrou da morte, nos livrou do medo, nos livrou do medo da morte. E se Deus enviou Jesus, ele nos livrou do medo da morte, o medo já não nos pertence mais. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele me deu e deu a você espírito de ousadia, espírito de moderação, não espírito de medo. Então Jesus, ele me livrou do medo da morte. Tome posse dessa palavra. Ele te livrou do medo da morte. Se você não tem mais o medo da morte, a morte não tem domínio sobre você. Porque Deus te deu espírito de ousadia, de moderação, de coragem. Ele deu a mim e deu a você, então tome posse dessa palavra. Então Jesus, ele sofreu, morreu por nós, ressuscitou para nos livrar de todo o medo da morte, todos os que estavam sujeitos por toda a vida à servidão, mas estavam sujeitos à servidão do pecado, da morte, com esse medo. A destruição estava sobre a nossa vida, mas Jesus veio e quebrou esse decreto. E o decreto de hoje é: ele nos livrou do medo da morte. A morte não tem domínio mais sobre nós, nem o medo. Deus nos deu espírito de ousadia e de moderação, de coragem. Então, lance fora o medo e tenha esse espírito de ousadia, de moderação, o espírito de coragem que está sobre a tua vida no nome de Jesus. Nós vamos deixar esta mensagem, estes versículos por dia, para você meditar e orar. Então medite neste versículo e ore. E tome posse no nome de Jesus. Deus abençoe você, no nome de Jesus.